Você já sentiu dentro de si uma força obscura, um lado impulsivo, irracional, talvez até perigoso? A sociedade nos ensina a esconder isso. Dizem que precisamos ser racionais, controlados, sempre bons e virtuosos. Mas e se eu te dissesse que esse lado sombrio que você tenta reprimir pode ser sua maior fonte de poder? Nietzsche acreditava que dentro de cada um de nós existe um caos latente, uma energia bruta feita de instintos, desejos reprimidos e impulsos primordiais. E ele fazia um alerta: se você não aprender a lidar com essa força, ela vai te controlar. Mas se você souber dominá-la, pode transformá-la em algo grandioso. Hoje, vamos explorar como grandes filósofos como Nietzsche e Schopenhauer enxergavam esse lado obscuro da existência e como você pode usá-lo a seu favor para se tornar mais forte, mais livre e mais poderoso. A pergunta é: você está pronto para encarar sua própria escuridão? Se você sente que existe um lado obscuro dentro de você, saiba que os grandes filósofos já refletiam sobre isso há séculos. Para Arthur Schopenhauer, a nossa essência é movida por uma força primitiva que ele chamou de vontade, um impulso cego, irracional, que nos faz desejar, lutar e sobreviver. Essa força pode ser destrutiva se deixada solta, mas também é a energia bruta que nos move adiante. Nietzsche pegou essa ideia e a levou ainda mais longe. Para ele, a cultura ocidental sempre tentou reprimir nossos instintos naturais, nos ensinando que deveríamos ser obedientes, submissos e moralmente puros. O problema? Quando tentamos negar nossa verdadeira natureza, nos tornamos fracos, frustrados e ressentidos. Nietzsche acreditava que nosso lado sombrio não deveria ser negado, mas sim transformado. A raiva pode ser convertida em determinação. O medo pode se tornar coragem. O caos interno pode ser a base para a criatividade e a superação. O erro não está em ter um lado sombrio. O erro está em ignorá-lo. A pergunta é: o que acontece quando tentamos reprimir essa parte de nós? Será que isso nos torna melhores ou mais fracos? Desde cedo, somos ensinados a suprimir nossos impulsos mais intensos. Dizem que devemos ser gentis, controlar a raiva, evitar confrontos e esconder qualquer desejo que possa ser considerado errado. Mas será que essa repressão realmente nos torna pessoas melhores? Nietzsche alertava para um grande perigo. Quando negamos nossa própria natureza, não nos tornamos mais virtuosos, apenas nos tornamos mais fracos e falsos. A raiva reprimida não desaparece, ela se acumula. O medo ignorado não some, ele cresce nas sombras. O desejo suprimido não se dissolve, ele se transforma em frustração. O resultado? Pessoas ressentidas, incapazes de expressar sua verdadeira força, vivendo à mercê de regras que nem sequer escolheram para si. Nietzsche chamava isso de moral de escravo, um tipo de submissão que faz com que o indivíduo se torne passivo e ressentido contra aqueles que vivem com mais intensidade. Mas há outra opção: integrar sua sombra. Isso significa reconhecer que os impulsos sombrios fazem parte de você, entendê-los e direcioná-los para algo construtivo. A raiva pode ser um motor para a mudança. O medo pode ser um alerta que fortalece sua coragem. O desejo pode ser um impulso criativo. Integrar a sombra não significa se entregar ao caos, mas sim transformá-lo em poder. Se o caos interior pode ser uma fonte de destruição, ele também pode ser o combustível para a transformação. Mas para isso, é preciso aprender a direcionar essa energia. Nietzsche dizia que quem deseja se tornar forte precisa passar por um processo de transmutação. Em vez de negar suas emoções intensas, você deve refiná-las, canalizá-las e convertê-las em algo grandioso. Isso exige esforço. O caminho mais fácil é se deixar dominar pelos impulsos e agir de forma destrutiva.
Mas o verdadeiro poder está em tomar posse dessa energia e moldá-la para algo maior. O próprio Nietzsche falava sobre a necessidade de superar a si mesmo constantemente. Para ele, a verdadeira força não vem da repressão ou da submissão, mas da capacidade de transformar dor, raiva e medo em sabedoria, coragem e ação. Schopenhauer também via a vida como um constante confronto com o sofrimento. Mas, em vez de fugir disso, ele acreditava que a grandeza surgia naqueles que aceitavam a dor como parte essencial da existência e a usavam para crescer. Quando você começa a enxergar seu lado sombrio, não como um inimigo, mas como uma fonte de aprendizado e impulso, algo muda dentro de você. A raiva se torna determinação, o medo se torna alerta e preparo, a dor se torna resistência. Esse é o caminho do espírito livre, alguém que não se deixa dominar por regras impostas, mas que também não se torna escravo de seus próprios impulsos. Ele encontra um equilíbrio e faz do próprio caos a sua maior força. Nietzsche acreditava que poucos estavam dispostos a trilhar esse caminho, porque ele exige coragem, mas aqueles que o fazem se tornam verdadeiramente livres. Para Nietzsche, a maioria das pessoas passa a vida presa em estruturas que limitam sua verdadeira potência. Elas seguem padrões herdados, obedecem regras que nunca questionaram e tentam se encaixar em um modelo pré-determinado de certo e errado. Mas há aqueles que rompem com isso, os que ousam criar seus próprios valores. O espírito livre é aquele que não teme seu próprio caos. Ele não se deixa aprisionar pelo que os outros dizem ser moralmente aceitável, mas também não se entrega aos impulsos cegos. Ele molda a si mesmo como um escultor diante de um bloco bruto de mármore. Nietzsche acreditava que a maior transformação acontece quando pegamos aquilo que parecia uma fraqueza e o transformamos em força. A sombra deixa de ser um peso e se torna um motor para a criação. Essa jornada não é fácil, exige introspecção, autodomínio e, acima de tudo, coragem para enfrentar a própria escuridão. Mas para aqueles que aceitam esse desafio, o resultado é uma existência mais intensa, mais verdadeira e mais livre. A grande pergunta que fica é: você está disposto a olhar para dentro e transformar sua própria sombra em poder? Nietzsche dizia que, para que algo novo possa surgir, é preciso antes encarar a destruição do antigo. Isso vale para o mundo, mas principalmente para nós mesmos. Enfrentar sua sombra não é se render a ela, é dominá-la, moldá-la e usá-la como combustível para sua própria evolução. A maioria das pessoas passará a vida fugindo do próprio caos, se agarrando a ilusões de controle e segurança. Mas aqueles que têm a coragem de aceitar sua verdadeira natureza podem transformar suas fraquezas em força, seus medos em coragem e sua escuridão em luz. Agora me diga, você está pronto para trilhar esse caminho ou vai continuar fugindo de si mesmo? Deixe sua resposta nos comentários. Quero saber como você lida com seu próprio lado sombrio. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.